Faz a Conta começa em instantes. Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Faz a Conta, dando seguimento na nossa série de gravações sobre a reforma tributária. E hoje a gente vai falar um pouquinho com os nossos ilustres convidados a respeito de como as empresas podem se preparar. Afinal de contas, a reforma é uma realidade, né? Para quem não se deu conta ainda, ela entra em vigor daqui a poucos meses, em janeiro. Para as empresas da categoria geral, elas já vão, a partir de 1º de janeiro, ter a obrigatoriedade de inserir os novos campos para o novo imposto nos documentos fiscais. Então, de pronto, eu já passo aqui a leitura dos currículos dos amigos que fazem parte dessa mesa aqui hoje. Dr. Rafael Wagner, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Ele é mestre em Direito Processual e Constitucional Tributário pela PUC São Paulo. Ele é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, e também em Direito Corporativo pelo IBMEC. Rafael é pós-graduado em Tributação das Estruturas e dos Negócios Societários pela FGV São Paulo, em Tributação dos Negócios de Tecnologia e Propriedade Intelectual pela FGV São Paulo e em Arbitragem Tributária também pela FGV São Paulo e Lex Debata Lisboa. Ele é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Rio Grande do Sul. Ele é membro consultor da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional e também faz parte do nosso Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Ao lado do Rafael temos a Paula Damer, presidente do SESCOM Rio Grande do Sul, contadora, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Paula é empresária contábil da Damer Contabilidade, pós-graduada em Controladoria de Gestão e em Perícia e Auditoria, também pela URGS. Ela é especialista em Gestão de Empresas Contábeis pelo SENAC, olha aí. E ao meu lado, Arcione Piva, presidente do Sindlojas Porto Alegre, formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão Comercial pela Fundação Dom Cabral. O Arcione é sócio empresário do Grupo Elevato, referência no segmento de materiais de construção e decoração aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Ele é vice-presidente da FEComércio, Rio Grande do Sul. Também atua como membro do Conselho de Administração da Cooperativa Sicredi Origens, do Conselho de Economia e Comércio Exterior, o CSEX, aqui da FEComércio. Também faz parte do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio e da Câmara Brasileira de Materiais de Construção. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação, né? Em nome do Presidente Bom, eu dou as boas-vindas para vocês e agradeço esse tempo dedicado a esse nosso bate-papo aqui, então. E eu vou começar questionando um pouquinho o Rafael Wagner. Rafa, antes de entrar especificamente aqui no objeto, né, do nosso debate aqui, que é passar um pouquinho de orientação e esclarecimento para as empresas. Bom, eu tenho que me preparar, mas como eu começo, né? Que pé que está essa reforma? Como eu começo? Então, fala um pouquinho para a gente, apenas para contextualizar, para todo mundo ficar na mesma página, né? Assim, de forma sintética, o que está acontecendo, quais são as principais novidades dessa reforma? Muito obrigado, Tati, pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui nesse podcast, ao lado do Arcione e da Paula, queridos amigos, em que a gente pode discutir o tema da ordem do dia, que é a reforma tributária. Bom, eu brinco que se fala em reforma tributária no Brasil desde o dia 6 de outubro de 1988, um dia após a promulgação da Constituição de 88. E até então, desde lá, se tentou em vários momentos, né, no nosso país, fazer uma reforma tributária que efetivamente alterasse a tributação sobre o consumo
no nosso país. E isso só foi acontecer agora porque nós tivemos, então, 3 pilares permitindo essa reforma tributária: o pilar jurídico, o pilar econômico e o pilar político, né? Então, tivemos uma conjunção de fatores, eu brinco, uma tempestade perfeita que permitiu que a gente tivesse, então, essa reforma tributária. E é importante que se diga que essa reforma tributária é a primeira das 3 reformas previstas no nosso país, que é a reforma sobre o consumo, né? Temos também a reforma sobre a renda, que se diz que já iniciou, eu acho que fez muito pouco em termos de reforma de imposto de renda, mas nós temos também que pensar daqui a pouco na reforma sobre a folha de salários, que seriam essas 3 reformas. A reforma tributária maior é a reforma sobre o consumo, que é essa que nós estamos tratando no dia de hoje. E o que ela traz de alteração? A substituição, então, de alguns tributos por outros, né? Nós criamos no Brasil um IVA, um imposto sobre o valor agregado, né? Que é um imposto que já é praticado em mais de 100 países mundo afora, e o nosso IVA ele é um pouquinho diferente do IVA clássico, porque ele é um IVA dual, ou seja, nós temos um imposto sobre bens e serviços, o IBS, que substitui o ICMS e o ISS-QN, e nós temos também a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União, e que ela vai substituir, então, o PIS e a COFINS. E quais são as principais características desses novos tributos, né? Uma base ampla de incidência, né? Nós conversávamos aqui antes do início do nosso podcast de que ela vai interferir muito no setor imobiliário. Hoje, por exemplo, nós não temos a tributação de imposto sobre o consumo nas atividades de locação, por exemplo, nas atividades de cessão, enfim, nós teremos uma base ampla de incidência que até então não vinha sendo tributada pelo ICMS ou pelo ISS-QN por conta daquela zona nebulosa, né, que não se encaixava, algumas atividades, algumas operações não se encaixavam em um ou outro tributo. Ao lado dessa base ampla de incidência, nós vamos ter também uma base ampla de créditos, ou seja, se criou um imposto que é para ser não cumulativo na sua essência e na sua amplitude. Então, tudo aquilo que uma empresa, um contribuinte adquirir e que vier onerado pelo IBS ou pela CBS, gera, na etapa subsequente, um crédito. Uma mudança também muito relevante na reforma tributária é a tributação no destino e não mais na origem, né? Hoje nós temos aqui a tributação na origem, uma indústria que, por exemplo, fabrica um determinado produto no Rio Grande do Sul e vende para outro estado, vende para Santa Catarina, por exemplo, ela vai recolher esse imposto não mais para o Rio Grande do Sul, mas para o estado de Santa Catarina. Vamos ter também uma uniformidade de alíquotas, né? E aí essa alíquota do IBS da CBS está prevista, nós não sabemos ainda qual é a alíquota, mas ela está prevista em 28%, o que nos coloca como o segundo maior IVA do mundo, só perdendo para a Hungria. E dentro dessa situação, dentro dessa realidade, algumas exceções também de alíquotas que passam a ser reduzidas a depender da atividade, seja em 60%, em 30% ou até em 100% numa isenção total. E aí nós temos também, talvez uma das maiores revoluções da nova reforma, dessa reforma tributária, é o sistema de split payment, né? Que é uma sistemática de cobrança do imposto no momento da venda. Ou seja, se eu vou numa loja, vou comprar um material de construção lá na Elevato com Arcione, né? Esse material, quando eu fizer o pagamento pelo cartão de crédito, pelo cartão de débito ou pelo Pix, parte desse valor fica com a loja, fica lá com a Elevato, parte do valor já vai direto para os cofres públicos para o pagamento do imposto. Então, talvez essas são muitas as mudanças, muitas as características. Se tu me deixar falando aqui dessas alterações, eu vou longe, fica né? O dia mas todo, exatamente, a gente vai longe, mas me parece que seriam essas
só para contextualizar as principais alterações, as principais mudanças, e aí eu trago efetivamente alguns pontos já vou passando para a Paula e para o Arcione, que essas alterações, essas mudanças, elas impactam diretamente na vida do empresário. Por exemplo, em relação ao cashback, ou melhor, ao split payment, né, em que nós temos essa necessidade já de pagamento imediato na operação de venda do imposto, hoje eu posso ter até 30, 40 dias para o pagamento do imposto. Então, a reforma tributária ela vai mexer efetivamente no fluxo de caixa das empresas. Nós temos também as questões relacionadas com a necessidade de uma adequação de sistemas contábeis, sistemas gerenciais, porque essas alterações todas que estão sendo levadas a efeito, elas irão impactar na formação de preço e no recolhimento do tributo daqui para frente. Então, acho que seriam esses os grandes pontos e eu acho que a gente pode seguir aí na discussão em relação a essas matérias. Perfeito, Rafael. É uma grande mudança de paradigma, a gente pode dizer assim, né? Tanto o empresário como contadores vai acabar, né? Melhor dizendo, vai acabar o pensamento de ICMS ou ISS, né? Vai ser uma coisa só pegando o gancho da base ampla, né? Então, é um imposto sobre consumo com uma base enorme, né? Pegando, como tu citaste, operações que atualmente não são tributadas, passarão a ser tributadas. A própria pessoa física, em algumas situações de aluguel, vai ser tributada. Então, acho que é muito importante o recado aqui, né, já adiantando o recado final, de que os empresários precisam estar cientes de que não é uma mudança que vai ficar atrás do balcão, que vai ficar somente com o departamento contábil, o departamento fiscal, não vai envolver decisões gerenciais, né? E eu quero passar a palavra agora para o Arcione. O Arcione aqui, nesse momento, representa o nosso setor empresarial, né? Não só, embora ele seja do varejo, ele está aqui nesse momento como o empresário em geral. E a gente sabe que essa reforma ela vai ter impacto, seja para o empresário pequeno, para o empresário médio e para a grande empresa. Ela vai impactar todos e de formas diferentes, conforme a peculiaridade de cada setor, conforme o segmento, conforme o regime tributário. Arcione, fala um pouquinho para a gente, fala do trabalho do sindicato, explica um pouquinho para as pessoas entenderem o trabalho do Sindilojas e fala para a gente um pouquinho assim a percepção tua como líder empresarial, né, de como está essa visão dos empresários hoje, essa preparação, as preocupações que têm aparecido acerca da reforma. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Tati. Prazer dividir aqui essa mesa com a Paula, com o Rafael. Realmente, o Rafael já deu uma aula para nós aqui, né? Ele já trouxe todos todo o tempero aqui do nosso podcast de hoje. Mas eu estou como presidente do Sindilojas de Porto Alegre, que, modéstia à parte, é o principal sindicato patronal do comércio, pelo menos, do Brasil. A gente tem feito um trabalho muito interessante aqui em Porto Alegre e Alvorada. O sindicato foi fundado em 1937 por alguns empresários que estavam descontentes com o governo naquela época. Esse descontentamento continua até hoje, né? Não conseguiu resolver esse problema dos empresários, exatamente para defender os interesses na área de fiscalização, de tributação, de impostos, de taxas. Ele existe o Sindilojas exatamente para isso, né? E mais adiante deu origem também, através dos sindicatos patronais, deu origem às federações, que no caso da FEComércio vem depois um pouco, né? A FEComércio tem 80 anos e o Sindilojas tem 88 anos já, fez agora em 18 de outubro. E desde então o sindicato vem tratando de defender esses interesses, né? Dos representados, né? Mas mais recentemente a gente ampliou um pouco essa discussão e está também trabalhando um pouco mais com a sociedade de um modo geral, né? A gente fez uma série de movimentos, né, dentro do sindicato para trazer mais informação geral, né, não só sobre os empresários, sobre a atividade do comércio, mas sobre outras atividades. E aí criamos lá espaço de
de inovação, que conecta, especialmente o pequeno empresário à inovação, que é o nosso Conecta Hub. Temos a Feira Brasileira do Varejo, que é uma feira que traz muitas novidades. Aliás, a FEComércio é a nossa parceira. Vocês contem na ajudar da divulgação, enfim, desde seu início lá em 2013. E, enfim, isso basicamente a gente faz. Sim, claro que tem um papel preponderante como sindicato é fazer a negociação de destino coletivo, né? Que é definir os parâmetros, né, de salários que são pagos pelo comércio de Porto Alegre e Alvorada. E quando a gente faz em Porto Alegre, isso acaba virando um exemplo para o resto do estado, porque lá é a capital, então a gente tem que ter muito cuidado de fazer uma negociação muito adequada para evitar problemas para os nossos parceiros do interior do estado, do restante do Rio Grande do Sul e até do Brasil, porque a gente, quando é citado em todas as negociações do Brasil inteiro, as capitais são envolvidas e Porto Alegre ela acaba sempre sendo lembrada por todo mundo. É isso que, pelo menos, que a gente ouve nas discussões quando a gente fala sobre dissídios coletivos no Brasil afora. Então, esse é o papel do Sindilojas. Falar da reforma tributária, depois que o Rafael já falou aqui, fica até mais fácil, né? Mas eu vejo que tem algumas preocupações que nós, como empresários, temos, né? Um deles, e aí a ordem não é a mais importante, mas importante, né? É o fluxo de caixa, né? O Rafael mesmo trouxe, né? De que nós tínhamos aí 25 até 35, 45 dias para pagar impostos, né? Na média, né? Entre a venda e o pagamento, e o recurso, claro, quando ele vinha de forma pagamento à vista, né, vinha para o caixa e ficava disponível para fazer giro de caixa, usar no fluxo de caixa das empresas, isso vai acabar. Com o split, talvez a gente não perca tanto, porque é no pagamento, no vencimento de cada parcela, não é no pagamento, no ato. Então, só aquilo que recebe no ato que vai ser repassado para o governo, no caixa, né? É regime de caixa, não é regime de competência, né? Então, isso talvez dê uma aliviada, mas esse é um dos principais problemas que eu vejo que teremos na frente. A outra é assim, insegurança, né? O que vai acontecer, de fato, né? A gente já falou aqui, até antes de iniciar o podcast, da dificuldade de trazer os empresários para a mesa de discussão, para o entendimento da reforma tributária. Então, vai ter muita gente que vai apurar errado. E não vai ser culpa do contador, porque o contador também tem o seu limite, né, de gestão sobre o negócio das empresas. Ele vai até a porta da loja, da porta para dentro, quem cuida é o empresário, né, é o dono do negócio. Então, isso vai ser um problema. Essa insegurança eu imagino que vai ser bem sentida a partir da entrada em vigor para o micro e pequeno, que é a partir de 1º de janeiro de 2028, né? Para os grandes já entra agora, primeiro, já com 0,1% lá de apuração para fazer o cálculo, e aí vai chegar... Tu está sendo muito otimista com 28, infelizmente eu não acredito em 28, eu acho que vai para 29 e pouco, né? Sim. Então, são os problemas. Tem o custo de tecnologia, que ele é muito importante, especialmente para o pequeno, né? Porque os sistemas têm que estarem preparados. Para o split tem mais ainda, né? Porque se não tiver um sistema muito bem organizado, muito dinheiro vai sair pelo ralo sem que o empreendedor saiba. Eu assim, nunca passei por uma reforma tributária, é a primeira que eu passo, né? Eu acho que lá desde o ICMS, 1960 e poucos. 67, eu acho. 68. Então, aquela reforma foi uma revolução naquela época para o sistema tributário brasileiro, e essa talvez seja uma evolução quando ela terminar. Eu até estava falando com a Paula antes aqui do início do podcast, que o tempo poderia ser menor, né? Não precisaria ser 7, 8 anos, 10 anos para fazer essa transição. É necessário um tempo de transição, mas não precisaria ser tão longo assim, né? Eu vou dizer que esse período vai ser bem legal, né? Os dois sistemas convivendo. Então, acho que essas são algumas das observações que eu tenho, assim, pelo menos, que é as preocupações que nós, como empresário, temos, né? O fluxo de caixa, a insegurança, os custos com adaptação, né? E, assim, talvez o que... para quem está preparado, quem está preocupado, é a falta de
a falta de vontade do empresário, do modo geral, entender o processo. Porque isso vai acabar, vamos dizer assim, se o meu fornecedor não faz o processo correto, quem vai sofrer sou eu. Então, não é um problema meu só, né? Se eu não estiver bem adequado, o problema vai ser para quem compra de mim, se eu for especialmente a indústria, né? Mas eu mesmo no varejo, eu acabo vendendo para muitas outras empresas do varejo que vão usar o produto para revender. Então, o tratamento da tributação ele tem que ser muito bem feito. E essa é a minha grande preocupação, acho que deve ser a grande preocupação da grande maioria dos empresários. E nós, como entidade, daí falando de novo como entidade, a nossa preocupação é que o empresário não está preocupado ou não está dando o devido valor para o tamanho da mudança que vai ser no modelo tributário brasileiro. Então, Concordo. Resumidamente, é isso para começar aí, Tati. Já chuto a bola para Paula. Paula já adiantou aqui que tem a mesma percepção, né? Que concorda. Fala um pouquinho pra gente, Paula. Quero que tu fale também um pouquinho do trabalho do sindicato, né? O trabalho do SESCOM. E como, né? Sei que essa aqui é uma pergunta de milhões, né? Mas como a gente conseguir cada vez mais trazer essa clareza, essa orientação da importância dos empresários estarem cientes, né? Estarem por dentro, buscar informação. E aí eu já te questiono também em termos operacionais, né? Porque a gente sabe que vai recair muito para vocês, né? Mas antes do contador tem a questão do sistema, tem a questão do software, né? Fala um pouquinho dessa questão para a gente, dessa adaptação, né? Do que tem de urgente aí para os empresários fazerem. Então tá, em primeiro lugar, agradeço, é uma honra estar aqui, agradeço o convite, também estar aqui junto com o Rafael, com a Arcione, né? Fazer essa troca extremamente importante e relevante, né? Bom, falando um pouquinho do SESCOM, então, nosso trabalho ali, a gente é muito conhecido pelas empresas contábeis, mas a gente tem uma gama maior aí, né? A gente é o sindicato das empresas de perícia, pesquisa, informações, né? Então, nós temos aí uma grande gama também de empresários, né? E o nosso trabalho, a gente sempre foca na questão do desenvolvimento empresarial. Nós temos, claro, o nosso pilar ali das negociações, né? Que muito bem colocado pela Cione, todas as preocupações que a gente tem, essa questão da gente pensar, a gente aí abrange quase todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente tem toda essa preocupação, mas principalmente também na questão do desenvolvimento empresarial, né? Então, aí a gente está falando tanto e aí muito do trabalho, claro, voltado para a contabilidade, na preparação técnica do contador, mas também no contador aí como um agente que possa mudar também a sociedade e interferir nisso, né? Então, nós somos o parceiro estratégico de todos os empresários, né? Então, nós trabalhamos muito para que o contador esteja preparado para isso e nada mais do que agora é o momento de estar preparado para ser o parceiro estratégico do empresário. Então, falando um pouquinho sobre a falta de percepção aí da importância que o empresário tem. A gente percebe muito isso, trocando com vários colegas, sobre o assunto ainda estar muito na roda do contador, né? E nós, de fato, nós somos protagonistas desse tema, né? No momento, uma vez que a gente tem um conhecimento técnico, né, sobre a legislação, sobre o que vai acontecer, e também conhecimento dos números e dados da empresa. Então, nós temos isso na nossa mão para trabalhar e para apoiar o empresário. Mas o empresário também tem que estar preocupado com o que vai acontecer ali, né, e o que eu digo que é fazer o tema de casa dele. Nós, obviamente, a contabilidade vai fazer a apuração, e esse é o nosso trabalho, é para isso que nós estamos aqui. Mas, muito antes de fazer a apuração do imposto, a gente tem que se preocupar em todos os reflexos que tem dentro da empresa, desde qualificar os seus fornecedores, como o Rafael falou, a gente tem aí a questão do creditamento amplo, então são todos os meus fornecedores que vão me dar crédito? Não vão ser, né? Isso a gente vai ter que fazer essa análise, o empresário precisa entender os parceiros ali, os fornecedores dele, quais que vão dar crédito ou não, e se parcial ou total. A gente tem a questão de formação de preço, né, que vai impactar. Uma coisa que a gente não mencionou aí, mas falar um pouco das empresas do Simples Nacional, né? As empresas do Simples Nacional, elas têm um regime diferenciado de tributação, mas vai impactar diretamente neles também. Eu sou do Simples, então eu não preciso me preocupar. Precisa sim, porque o teu cliente, ele vai querer crédito.
E aí tu vai ou não vai dar o crédito para ele proporcional, o crédito total? Vem aí, porque o simples nunca foi simples e nunca será simples, mas vem aí uma questão do simples híbrido, né? Onde tu vai fazer o recolhimento, então Complicou um pouquinho mais o simples. já não era tranquilo, né? Então a gente vai ter a questão de poder optar por recolher o IBS e CBS por fora do simples e aí gerar crédito pro seu cliente e também tomar crédito do seu fornecedor. Isso é uma decisão que, às vezes, a empresa vai poder olhar para os seus números e decidir. Muitas vezes, ela vai ser obrigada pelo mercado a fazer essa mudança. Sob pena de perder mercado, perder concorrência. Exatamente. O cliente da empresa do Simples pode não querer Ele sem pode- tributo e aí ou- ele vai ser obrigado a... Ou tu vai ter que diminuir o teu preço para ser competitivo. E aí vai mexer na questão do teu preço. O Simples vai se tornar um regime que, para quem está no B2B, né, para quem negocia com outras empresas, que talvez ele vai deixar de ser interessante. Exatamente. Logo, E isso vai parece ser que é uma isso que o revolução. governo quer, né? Exato. Pelo menos há 8 Por anos trás fazer disso, a atualização de tabela do Simples é exatamente pensando numa reforma Exatamente. tributária para acabar com o Simples. Exatamente. Perfeito. Bom, tu falou também da atualização da tabela, né? Esse é um trabalho que a gente tem feito, né? Junto. Nós estamos juntos, nós temos um movimento aí, o Atualiza Simples, né? Estamos aí fazendo um bom trabalho no sentido de trazer à votação o projeto para a gente aumentar a tabela do Simples. Porque com a reforma, ela permanece a princípio exatamente do jeito que está, mas a gente entende que, por mais que talvez não tenha um aumento, na verdade, até uma diminuição no resultado de muitas empresas, vai aumentar faturamento, né? Vai aumentar preços. E no momento que tu aumenta faturamento, tu aumenta as tuas alíquotas ali na faixa do Simples. Então, a gente tem feito esse trabalho grande aí para tentar também trabalhar na atualização da tabela, que eu acho que é essencial agora nesse momento de reforma, né? E falamos, então, qualificação de fornecedor, entender o creditamento. Importante falar também que empresas que são da gama de serviço, que têm um alto uso de mão de obra, vão ser prejudicados nesse momento, porque a mão de obra não vai gerar creditamento, né? Então, isso também é uma preocupação grande. A gente trabalha com bastante empresas na área de serviços lá no Sescom, né? A gente representa, então é uma preocupação que a gente tem. Para muitas empresas de serviços, desculpa te cortar, Paula, mesmo que tenha uma alíquota reduzida, ainda assim vai ter uma Vai haver majoração aumento de de carga carga. tributária, Sim, né? tem empresas que pagam ISS por profissional, que vão perder também esse benefício. Então, assim, são vários fatores que a gente tem aí para analisar. E aí, sim, o contador já tem que estar com a legislação na ponta da língua, né? Apesar de que hoje em dia a gente ainda tem muitas perguntas que não estão respondidas e a gente costuma falar, a gente entra numa rodada de discussão e a gente sai, às vezes, com mais perguntas do que entrou, né? Porque são muitas questões ainda de como vão ser. Eu até tava com uma advogada tributarista que faz outras edições do podcast aqui, a Andressa, e eu falei pra ela, eu disse, tá, mas me diz como é que vai ser isso. Daí ela virou pra mim e disse, boa pergunta. Eu disse, bom, tu é a especialista e não, né? Mas é justamente porque a gente não tem resposta. Não é porque a gente não tem conhecimento, é porque a gente não tem as respostas Não ainda. existe a resposta. Não existe Não a existe, resposta. não. A gente tá aguardando por ela. Esses dias eu fui fazer uma palestra, né? Daí na abertura, assim, a pessoa falou, não, porque ela tá aqui para responder todas as dúvidas. E eu, ai, meu Deus. Não. Gostaria, né? E aí é uma coisa também que é importante a gente falar, que é a questão, às vezes, que o brasileiro já tá meio incrédulo quando vem essas mudanças. Ah, mas vai prorrogar. Ah, mas por que não vai vingar? Não. Tá aí, é uma realidade, a gente pode bater pé, pode não gostar, é uma realidade e vai acontecer. E aí, como a gente falou, é um regime de transição longo, mas ele já começa em 2026. Não abrange todo mundo, mas 26 é o ano educativo. É o ano da gente, daí vai começar a ter, então, as alíquotas destacadas em nota fiscal, mas é o ano de preparar muita coisa, né? Entender, por exemplo, eu sou do Simples, eu só vou ser afetado em 27, mas em 26 tu vai ter que tomar a tua decisão. Tu vai permanecer no Simples, tu vai ficar no Simples no regime híbrido, como que tu vai trabalhar para o ano de 2027? O ano de 2026 é de preparação. Então, o que a gente precisa nesse momento? Conhecimento, e aí não só o contador, como o empresário também. O empresário não tem o conhecimento, fica de braço dado com o contador e vai fazer esse trabalho de tentar entender a reforma, não de como ele vai ter que apurar, porque vai apurar o contador, mas quais são os reflexos que vão ter ali no seu resultado, no seu preço, no seu custo, né? Então, o contador, ele tem que ser, sim, o parceiro estratégico do empresário, mas o empresário tem que entender também os reflexos que isso vão ter. Ele tem que estar aberto para entender. Senão, Exatamente. O contador e o advogado tributarista. Perfeito, não podemos esquecer do advogado. Exato, leu meus pensamentos. Eu ia dizer que Perfeito. nunca foi
tão importante, né? Que o Uhum. empresário esteja com esses dois personagens Um em cada unidos, braço, então. né? Acho que teria mais um terceiro personagem que é fundamental, são os RPs, né? Se não tiver um RP bem preparado, não adianta o advogado, não adianta o contador, que não vai ter condições de fazer todo esse cálculo. O RP tem que estar... Ele tem que estar preparado. Tem que estar preparado. A Isso é informação fundamental. inicial sai daí. Na minha opinião, né? Não, e com certeza, porque é uma coisa também que a gente não menciona. São tantos fatores que a gente não consegue mencionar numa fala só, né? Mas que a nota fiscal passa a ser o agente principal da confissão do débito, né? Sim. Então, o documento fiscal, se ele não tiver bem parametrizado, bem emitido corretamente, isso pode gerar grandes problemas para a empresa, né? Exatamente. A gente não vai conseguir ajustar lá na apuração. Exatamente. Rafa, como já ficou bem claro, a reforma é uma realidade, tudo começou em 2023, foi alterada a Constituição Federal, pessoal, depois, nesse período que a gente está agora, é um período de legislações complementares, né? Já temos uma lei complementar, outra ainda em tramitação no Congresso Nacional, e está pendente ainda o regulamento da Receita Federal. Mas muita coisa já andou, a gente tem muitos subsídios para trabalhar, né? Como a Paula falou, ainda existe uma zona cinzenta, né? O detalhamento do como vai ser, como vai funcionar, ainda está pendente, mas a gente já tem sim uma clareza de muita coisa, a gente já tem respostas para muitas coisas, e eu acho que o principal desse momento é as empresas entenderem que elas têm coisas urgentes para fazer e coisas muito urgentes para fazer. Então, Rafa, fala um pouquinho sobre essa ótica, né, de orientação, assim, ó, o que a empresa tem que fazer de urgente, o que é muito urgente, essa questão do sistema, essa questão do ano que vem. Empresa do Simples não tem obrigação para o ano que vem, mas na medida do possível se adapte o quanto antes, né? Perfeito, excelente pergunta. Eu acho que eu digo assim que são 9 os pilares, né? 9 as principais pontos que a empresa e o que o empresário deve ter em relação à reforma, se preparar para a reforma tributária. O primeiro deles é a elaboração dos cenários de reforma tributária. Como é o meu negócio hoje e como ele vai ficar com a reforma tributária? O que eu devo estabelecer de mudanças no meu negócio que foi estruturado dentro de uma realidade tributária vigente que vem desde lá da década de 60 e o que vai acontecer a partir de agora. Eu costumo dizer, o empresário que não tiver bem preparado e bem estruturado em relação aos efeitos da reforma tributária, ele corre o risco, inclusive, de quebrar o seu negócio. E isso é concreto. É difícil a gente dizer isso, é doloroso a gente dizer isso, mas é um alerta que a gente tem que fazer efetivamente para o empresário, a criação desse cenário, junto com o contador, junto com o pessoal de TI dele, que cuida do ERP, e junto também da sua assessoria jurídica. O segundo pilar, que me parece muito relevante, é a questão relacionada com a resolução dos dilemas de negócio. O que são esses dilemas de negócio? Olha, eu vejo a minha operação hoje com uma filial num estado que me concede um benefício fiscal ou com uma localização estratégica para mim. Então, a partir de agora, isso deixa de ter pouca relevância, porque os benefícios fiscais com a reforma tributária, eles vão ser extintos. Então, aquela influxo que nós tínhamos de empresas se deslocando do Rio Grande do Sul para outros locais para usufruir de um benefício fiscal de ICMS, deixa efetivamente de existir, não tem mais. A integração financeira, o terceiro pilar, integração... Só fazer uma observação com relação aos benefícios, também as empresas que possuem benefícios, também é importante atentar para a questão do fluxo de caixa, né? Porque se é uma empresa que não tem o benefício oneroso para se aproveitar do fundo, ele já vai ter essa queda na virada de chave. Exato, muito bem apontado, Tati, porque
como a Tati estava colocando, com o fim desses incentivos fiscais, se criou um fundo para compensar aquelas empresas que investiram em determinados locais para a manutenção do negócio nesses locais incentivados. Agora, esse fundo, ele é finito, né? E eu brinco, não vai ter dinheiro para todo mundo, né? Então, tem que estar bem atento em relação a isso para poder, eventualmente, usufruir. Questão relacionada com a integração financeira e societária, a forma como eu estruturei o negócio, eu tenho uma holding, se eu tenho só uma operacional, isso vai fazer diferença agora com a reforma tributária? Vai fazer sentido essa estruturação dos meus negócios em relação ao ponto? O quarto item é um item muito importante, uma gestão de riscos e de compliance. Por quê? Hoje, quando eu compro de um fornecedor, eu não preciso me importar se esse fornecedor pagou ou não o imposto na operação anterior. Com a reforma tributária... Eu digo, são tantos os detalhes, né, que a gente tem que abordar, tem isso aí. O nosso podcast acho que vai durar umas 4 horas, né? Não basta receber o produto, tem que saber se o teu fornecedor ele é honesto. Né? Ele é honesto, se ele pagou. Por quê? Porque o teu crédito vai estar condicionado ao pagamento, né? Eu entendo que isso é legal, está lá na lei, mas vai ser objeto de discussão certamente, né? O quinto ponto, o quinto pilar, as simulações e os cálculos, né? A necessidade de fazer essas simulações de cálculos, entender como é que eu formo o meu preço hoje e como é que ele fica com a reforma tributária. Mas mais do que isso, como é que o meu fornecedor, ou principalmente os meus principais fornecedores, estão formando o preço deles na venda para mim e para aquilo que eu possa efetivamente, se isso vai ter algum reflexo em relação à reforma tributária. Me permite, Rafael, claro. Exatamente. A parte da qualificação do teu fornecedor e entender como é que ele vai se posicionar frente à reforma é extremamente relevante nesse momento. E aí fala, eu só vou me preocupar com isso em 27. Não, tu tem que já estar se preocupando com isso agora para entender como é que os teus fornecedores vão se comportar, né? Isso pode mudar completamente o jogo. Porque a gente tem uma mudança grande agora, né? Porque o ICMS, por exemplo, das empresas do Simples, a gente já tinha a questão do crédito proporcional, mas PIS e COFINS a gente não tinha, né? A gente tinha acreditamento a 9,25 e agora isso muda. Então, isso pode mudar muito a questão da apuração, né? E Paula, e para vocês verem como essa necessidade de apropriação do tema reforma tributária é tão importante para os empresários, que até mesmo em 2025, nesse ano, nós já temos reflexos da reforma tributária. Por exemplo, o pessoal que tem locação de imóveis, e a lei previu um regime específico de manutenção da carga de 13,65 se eu tiver o meu contrato de locação registrado até 31 de dezembro de 2025, entendeu? Então, nós já temos efeito em 2025, né? Verdade. Claro, os maiores efeitos são 26, mas já temos efeito em 2025. Muitas implicações para esse então, ano. tem muitas implicações já para esse ano. Rapidinho, simulação e cálculo, eu já falei, ações preparatórias e ciclo de transição antes, durante e depois, né? Como é que eu vou preparar a minha empresa? Que ações eu devo tomar? Nós vamos ter esse regime convivendo, o novo e o atual, até 2033, né? Isso vai gerar um envolvimento muito grande do setor contábil e fiscal das empresas. Depois eu quero voltar nesse. Perfeito. Importantíssimo. Perfeito. Tecnologia e Tax Transformation. O Arcioni colocou para nós aqui a necessidade de termos um ERP robusto. E eu vejo, assim, eu acho que ainda as empresas de ERP, nem elas estão totalmente preparadas para a reforma tributária. Então, isso é uma preocupação muito grande. Eu sei que isso tem sido levado, inclusive, para o governo, porque o pessoal não está conseguindo se preparar efetivamente a tempo, né? Capacitação e desenvolvimento de equipes, né? Capacitar na tua empresa e não só o teu fiscal ou o teu contábil, mas o teu setor de compras, o teu setor de vendas. A reforma tributária, ela vai impactar toda a empresa. Eu brinco, ela pega do chão de fábrica ao presidente, porque efetivamente eu vou ter no negócio, na minha operação de compras, a necessidade de entender o que o meu fornecedor está me fazendo em relação à formação do preço de venda. Eu vou ter que capacitar o meu setor de vendas, né, para
com os impactos da reforma tributária. Então, eu tenho que capacitar e desenvolver essas equipes. E, por fim, comunicação e engajamento, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é da mais alta relevância. É muito importante capacitar o nosso empresário, capacitar os nossos gestores, os nossos contadores, os nossos colegas advogados, para que se preparem e que estejam engajados com a reforma tributária. Então, acho que são esses pilares aqui que eu chamo a atenção do pessoal que me parece mais relevantes. Rafa, parabéns pela didática, né? Muito bom. É isso. Super esclarecedor, né, em termos de orientação e, né, desenhar um passo a passo ali. Arcione, faz sentido isso tudo que o Rafael trouxe para o empresário? Na tua opinião, quais são as maiores dificuldades hoje, né, dando segmento, né, nessa questão de orientação ao empresariado, assim, as dificuldades, o cumprimento desse passo a passo, do entendimento desses pilares? Fala um pouquinho pra gente. Eu não queria ter ouvido isso, né? Na verdade, são muito parecidos com o que eu tinha notado aqui sobre os mesmos temas, né? De treinamento, de mudar a mentalidade, uma série de coisas. Realmente faz muito sentido o que o Rafael falou. Nós não combinamos, hein? Faz muito sentido. Falou tudo. Eu não precisaria nem falar mais nada agora do que o Rafael falou. Tudo isso faz sentido, né? Treinamento, precisamos de RP mais robusto, né? E a empresa de RP tem que estar preparada. Precisamos treinar compras, precisamos treinar o pessoal do fiscal, do contábil, mas também pessoas que recebem documentos, quem manuseia documentos, quem faz os registros de entradas nos RP, ele tem que estar muito atento para ver, pegar eventuais distorções na emissão de uma nota fiscal. Então, isso é fundamental. Toda a equipe vai ter que ser treinada e retreinada, e não é de um dia para o outro, você leva um tempo, nós vamos estar convivendo com os dois sistemas ao mesmo tempo, né? Esse para mim, é a grande dificuldade, é a convivência com dois sistemas ao mesmo tempo. As pessoas têm que estar, em momentos, pensando no sistema atual e em momentos pensando no sistema novo. Isso dificulta muito. Nós já temos uma grande dificuldade, e o escritório de contabilidade está passando por um problema tão sério quanto o varejo, né, de mão de obra. Ninguém mais quer saber de modo exagero, né? Mas a dificuldade de mão de obra ela é muito grande. Quando você começa a colocar uma demanda muito grande, as pessoas caem fora. Vão procurar outras coisas que não precise se preocupar tanto. Embora vai ser muito difícil encontrar, né? Então, a adequação dos RPs, a adequação da mão de obra, né? Os processos internos têm que estar muito bem alinhados. Em outras palavras, tudo que o Rafael falou aqui está tudo exatamente igual, né? A gestão dos créditos tributários, né? O que vai gerar crédito, o que não vai gerar crédito, como é que eu vou utilizar, se eu vou receber o crédito do fornecedor, se eu não vou receber. Tenho que me preocupar com o fornecedor, se ele está em dia com o fisco, né? Então, são coisas que... Uma coisa que eu costumo dizer, né? Se ele não ficar em dia, como já foi comentado aqui antes, não vai sobreviver, né? Ninguém vai querer negociar com ele. Mas eu me lembro lá em 1990, na minha empresa eu recebi um caminhão de notas fiscais emitidas contra a minha empresa para ser descontado o título no sistema bancário para a empresa sobreviver por um determinado tempo. Isso é no dia de hoje. Entendeu? É outra situação, né? E quem já está sofrendo... Na época eu fiz um pedido jurídico para cancelar todas as notas e consegui. Mas como é que eu fazia? Se eu aproveito o crédito, vai estar lá automaticamente. Se a empresa pagou, fez lá a operação e pagou, gerou crédito. E aí, como é que eu faço, né? Para devolver esse crédito? Realmente vai virar tem muita dificuldade, né? E já falei antes, né? O tempo, né, de transição, ele é um dos dificultadores para o varejo, enfim, para o mercado de modo geral, né? Esses quase 10 anos de transição, ele é muito longo. Ele é necessário um tempo, mas ele é muito longo. Vai fazer com que a gente trabalhe muito mais. A gente temos até hoje 11 ou 13, eu não sei exatamente qual é o número de tributos, né? A gente vai agregar 3, né?
porque é o CBS, o IBS E o e seletivo. o Seletivo. seletivo. E Que nem tínhamos mencionado ainda. o seletivo nem tinha falado ainda. Nós vamos ter mais esses três tribunais. Nós não vamos ter redução de cálculo, nós vamos ter aumento de cálculo por um bom tempo, né? Aumento de trabalho por um bom tempo. E isso também vai gerar custos para as empresas. Que tamanho de custo? A gente vai conseguir repassar isso para o preço, entendeu? Formação de preço, que o Rafael também já falou. Na verdade, todos o Rafael falou, né? Os 9 itens ali, daria para gente parar por ali. Mas formação de preço, né? Como é que a gente vai calcular o preço? Isso Uma coisa é calcular o preço. do grupo. Se o fornecedor vai me pagar, se ele vai pagar o tributo lá, né? Agora, se ele não pagar, como é que eu vou cobrar esse valor, né? De quem que eu vou cobrar isso, né? É do governo? Vou cobrar de quem? O governo te deu a opção de pagar por ele, tá? De pagar por ele, né? Sempre foi assim, né? Não vai mudar. E a outra, que é a minha preocupação, que acho que deve ser de todo mundo, muitos setores, no caso do setor imobiliário, setor de serviços, vão ter elevações de custos de carga tributária enorme, né? E eu não me lembro, eu estou no varejo há 46 anos, eu não me lembro de nenhuma reforma, nenhuma mudança tributária que não tenha aumentado os tributos. Por isso que eu falei antes, está sendo muito otimista, né, em 28%, né? Todas as mudanças tributárias, todas elas, sem exceção, eventualmente alguma coisa, como fez o Bolsonaro lá com os combustíveis, retirou lá PIS e COFINS por um período pequeno, mas na volta, o que aconteceu? Os estados subiram mais. Então não tem redução de imposto, né? Mudou de 18 para 17 o ICM no Rio Grande do Sul, mas ele sempre foi 17, né? Ele teve um momento que foi 18 e outras coisas que acabaram entrando, excluiu-se produto de cesta básica, fez uma série de outras mudanças, tirou-se incentivos. No fundo, o ICMS aumentou de novo, mesmo a gente pagando, de modo geral, 17%. Então, não tem mudança tributária que não tenha aumento de carga tributária para o consumidor. Porque esse negócio de dizer que quem paga o imposto é o empresário é a maior falácia, né? Quem paga é quem consome. Quem paga é quem consome. Se a Tati vai lá no Elevato, compra um azulejo, quem vai pagar o imposto é a Tati, não sou eu. Hoje nós somos um fiel depositário. Nós somos um fiel depositário do governo. Enquanto o dinheiro está na minha mão, eu sou fiel depositário. Se eu não pagar, quem vai cobrar? Não vão cobrar a Tati, vão me cobrar a mim. Então, eu sou fiel depositário. O que vai mudar a partir da reforma tributária, isso talvez mude um pouquinho, né? Então, são essas preocupações, Tati e colegas aí que E eu adorei nos deixam o alinhamento de vocês. apavorados, né? E reforço, né? Já falou no início, né? Quem nos acompanha aqui, procure seu contador, procure seu advogado tributarista, procure assistir palestras, o Sebrae, a Fé Comércio, os sindicatos, o Sescom, o Sindilojas, busque informação, porque a reforma vai vir e vai precisar de entendimento. Se nós, como empresários, não estivermos preocupados com isso, ninguém vai se preocupar por nós. E aí nós vamos estar correndo o risco muito grande de passar a chave na porta do nosso empreendimento por não estar acompanhando essa reforma tributária. É isso aí. E a gente sabe que, em termos de sistema, a Receita Federal está muito agilizada, digamos assim, né? A gente sabe que dentro da Receita, entre SERPRO e os fiscais da Receita, as equipes trabalhando, são mais de 600 pessoas desenhando toda essa estrutura, né? Tirando ali da legislação e jogando para um sistema para tudo isso funcionar. Encorpado também com o corpo de fiscais de estados e municípios. Exatamente. Né? Então, eles vão ter um reforço extraordinário, né? Eles vão deixar de estar sozinhos, a Receita Federal vai deixar de estar sozinha, ela vai agregar todos os fiscais dos estados e dos municípios na fiscalização. Exato. Nós vamos sofrer mais ainda, né, filho? Não vai ser fácil de... Nós não, os maus empresários. Isso. Okay. Mas eu digo nós porque assim, no meio de nós tem os maus empresários, né? Tem os bons, tem os ruins, não faz parte. A tendência é que não sobrevive. Não sobrevive. Essa é a tendência. E eu quero direcionar para a Paula essa questão do treinamento, né? A gente sabe que esse momento talvez seja um momento de né? A gente sabe que todo esse projeto piloto que a Receita Federal está fazendo, ela está colocando muitas empresas lá no projeto, a ideia é que sejam 500 até o final do ano, e estão efetivamente fazendo operações, né? Então,
Acho que um dos recados aqui é, né, para o pessoal, principalmente da área contábil e fiscal, que não assistiram ainda, tá tudo disponibilizado no site da Receita Federal. Essas lives que eles fazem com as empresas, uma série de vídeos, materiais. E aproveito esse gancho para trazer isso para ti, Paula. Como os profissionais da área contábil, da área fiscal, podem buscar esse conhecimento, assim como a Arcione já falou, né? Busquem conhecimento, procurem as entidades. Fala um pouquinho, de novo, da importância desse aprendizado, né? Porque são neles, tanto nos advogados como nos contadores, que o empresário vai buscar essa segurança que o Arcione mencionou, né? Estamos inseguros, né? Então, a primeira coisa, busque informação. Vou buscar informação com quem vai me passar essa segurança, né? Fala um pouquinho de todo esse contexto pra gente. A gente costuma dizer que contador que escolheu essa profissão tem que estar pronto para estudar pro resto da vida, né? Porque a gente está sempre estudando. Mas agora é um plus aí que a gente tem. Quem não está estudando, quem não está preparado, que o seu cliente vier e buscar o apoio e não tiver para dar, vai, com certeza, também estar fora do mercado, né? E a gente vê com muita preocupação alguns profissionais dizendo, mas eu vou esperar, tá tudo regulamentado. Não dá, não tem como esperar. A gente tem, e aí, como comentou das simulações, temos tudo certinho para ter certeza de como vai ser o imposto? Não. Mas a gente já tem muita informação. Muito subsídio para fazer. Muito subsídio para começar a fazer as simulações. Então, Uma tá coisa na é começar hora do zero, outra coisa é começar lá com 70%, 80% já de entendimento. Exatamente. Né? Então, a gente já muda o jogo. A gente já tem muita coisa, inclusive até no Sescom para preparar os empresários. A gente começou fazendo cursos pontuais, já faz... Olha, mais de um ano que a gente tem feito, quase 2 anos que a gente tem feito já treinamentos e cursos. E agora a gente iniciou, inclusive, uma jornada da reforma que vai levar 1 ano, com mentorias. Porque daí, qualquer nova atualização, a gente está sempre mantendo os profissionais atualizados. Então, essa é a ideia, né? É que tu tenha o conhecimento técnico suficiente para também repassar o conhecimento para o seu cliente na linguagem que o cliente vai entender, que a gente brinca, né? Nem juridiquês, nem contabileza. A gente tem que falar na língua do empresário. Isso aí. Então, a gente precisa também ser o tradutor dessa complexidade, porque se a gente não conseguir falar para o empresário na língua dele, aí que ele não vai querer saber do assunto, porque daí ele não vai entender nada. Então, a gente esse meio do caminho aí, né? A gente precisa fazer esse entendimento e conhecimento é a base, é a chave para qualquer coisa. E aí, vamos falar um pouquinho também, é importante, vocês mencionaram, esse período de transição, né? Os contadores precisam trabalhar ali internamente, em tecnologia. A gente precisa tirar cada vez mais da gente trabalhos repetitivos e manuais para ter o tempo para a parte da assessoria, né? Então, a gente vai precisar assessorar, dar muita informação para o nosso cliente, assessorar muito ele. Então, a gente precisa ter um corpo para isso. As equipes precisam estar treinadas para a reforma. E não é só o setor fiscal, todo mundo precisa estar para entender todos, né, os ângulos que precisam ser analisados. Então, preparar a sua equipe. A gente tem um período longo de transição, a gente tem até 2033 aí para trabalhar em 2 sistemas. Então, a gente já sabe que trabalho vai ter e muito e vai aumentar. E aí é importante, eu não poderia deixar de falar aqui que o custo da transição, ele não é do empresário contábil, né? Então, não é o contador que vai ter que assumir também toda essa responsabilidade, todo esse custo. A gente precisa, o empresário também vai acabar sofrendo, porque esse custo do trabalho dobrado que as contabilidades vão ter, vai bater no empresário. Como a gente falou, tudo bate no consumidor, vai bater no empresário também esse custo. Porque as empresas, de fato, se antes eu levava 15 horas para fazer a apuração de uma empresa, eu vou levar 20, 25 horas para fazer essa apuração. E o nosso custo principal, o que é? É a hora, né? É a mão de obra, que inclusive não gera crédito, né? Então, inclusive, a gente tem mais essa questão. Então, todo esse custo adicional, ele vai acabar indo para o empresário. Então, a gente precisa também falar dessa questão que são muitos anos a gente trabalhando de forma dobrada. As equipes precisam estar treinadas, precisam estar preparadas, robustez ali na equipe e também na questão dos softwares, na tecnologia, o uso de inteligência artificial, dos robôs, tudo que a gente puder ali aliar ao nosso trabalho para melhorar a entrega da informação, mas também diminuir esse trabalho aí braçal e focar mais na assessoria e no conhecimento. Perfeito. Rafa, gente, nós já estamos... O tempo passa aqui que a gente não vê.
Vamos fazer uma rodadinha final, né? Começando pelo Rafael. Fala um pouquinho do trabalho da OAB, né? Antes de fazer o teu fechamento aí pra gente com relação à reforma. Não, perfeito. Nós, eu sou o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB e nós temos um trabalho que tem sido capitaneado pelo presidente Lamáquia muito forte em relação à questão do aumento de carga tributária, né? A OAB foi protagonista nessa análise do projeto de lei que alterou a legislação do imposto de renda. Nós fizemos a primeira audiência pública sobre a reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul, trazendo para a sociedade um momento de alerta e de divulgação dos efeitos da reforma tributária, principalmente para o setor de serviço. Então, o presidente Lamáquia é um líder em relação a esse ponto, tem uma preocupação muito grande e tem trazido a OAB ao protagonismo nessas discussões. Perfeito. Quer fazer mais um fechamento de considerações finais, por favor? Considerações finais. A reforma tributária, a Paula colocou, está aí, né? A gente não tem como... eu brinco, eu era muito cético em relação à reforma tributária, né? Mas eu acredito que nós vamos passar por um período bastante doloroso, diria eu, tá? Mas o resultado final, talvez daqui a uns 40 anos, ele seja bastante positivo. Eu acho que ela, no fundo, ela traz boas realidades, traz boas situações que vão ser positivas para o nosso ambiente de negócio e para o nosso país. Mas está tudo muito rápido, né? Então, a gente brinca, 2026... 2027, 2028, passa num toque, né? Então é importante que o empresário esteja preparado, que o empresário esteja pronto para esse momento de transição e de implementação dessa reforma tributária. Perfeito. Obrigada, Rafa. Arcione. Não é colocar pavor, né, de quem está nos acompanhando aqui no podcast, mas é importante você empresário, você empresária, se preocupar com a reforma tributária, porque ela está aí, não vai voltar atrás. Eu assisti várias palestras do Ricardo Neves e alguns secretários da Receita Federal aqui em Porto Alegre, e o Ricardo Neves, especialmente, sempre colocou muita pressão, né, no empresariado, né? Vai muita pressão. E essa pressão ela foi necessária, ela está sendo necessária para que as pessoas se derem conta de que realmente é preciso se aprofundar no sistema. Tratamento de choque. No tratamento de choque tem que se aprofundar, nós precisamos se aprofundar. As empresas de software, as empresas de contabilidade, os advogados, enfim, nós, entidades, estamos à disposição para ajudar todos esses empresários, né? É importante, né? Todo e qualquer segmento tem uma entidade que eu represento. Procure essa entidade para ajudar nessa transição, né? Nesse treinamento, nesse conhecimento. O SESCOM, o Sindlojas, FEComércio, SEBRAE, a OAB, enfim, tem todos os segmentos, o Secov, quando fala da parte imobiliária, todas as entidades estão trabalhando, estão preocupadas com isso. Então, é importante procurar para que realmente a reforma tributária venha. No mais, agradecer, Tati, a oportunidade de estar aqui com esses dois mestres aqui, com Rafael e com a Paula, e contigo, né? Que eu tenho muito carinho, muito aprendizado contigo ao longo das nossas comissões aqui, do CSEC, do CONAT, enfim, de viagens, né? Isso aí. De missões aí. Então, um privilégio muito grande para mim como pessoa física, mas também como presidente de loja, como sócio fundador da Elevar, estar aqui contigo. É um privilégio muito grande estar com esses dois monstros aqui também, foi muito bom. Aprendi muita coisa de manhã. Não que eu não tenha me dedicado ao tema, sempre a gente ouve mais de uma vez, tudo que a gente vai ouvindo, a gente vai introjetando, vai formando uma ideia mais consciente, né? Isso ajuda muito. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Maravilha, eu que estou me beneficiando aqui de vocês três. Paula, por favor, tuas considerações finais.
Então, como a gente falou, a reforma está aí, a gente não tem como fugir dela, né? E já que a gente só falou críticas até agora e preocupações, vamos falar que ela era necessária, né? A gente precisava de uma reforma. Sou talvez crítica em algumas coisas de como foram feitas, o formato dela, alguns detalhes, mas ela está aí. A gente ainda espera ver a simplificação que ela promete, então daqui 40 anos, tu falou, eu achei um pouquinho demais, mas daqui muitos anos talvez a gente veja os benefícios dela, mas agora é o momento de não lutar contra, na verdade, é da gente entender de como a gente, né, trabalha junto. E aí é o que a gente falou perfeito, busque as entidades, né, se ainda falta conhecimento, vem que a gente tem bastante para dar e a gente tem feito um trabalho muito grande nisso. Então, o foco agora é justamente a preparação, é estar pronto para o que vai chegar, é o empresário se aliar ao seu contador, ao seu advogado, né, para que busque nele as informações, para tomar suas decisões, para que possa... Porque quem vai tomar a decisão é o empresário, isso é muito importante falar, né? Então, mas busca o subsídio para isso, né? Se apoie nos profissionais que podem te auxiliar nesse momento. E eu vou te dizer, às vezes, a gente tem feito aí muitas reuniões com clientes de pensamento, eu vou dizer que às vezes eu saio feliz porque eu vejo um cliente feliz, porque para ele vai ser interessante. Não é para todo mundo que vai ser ruim a reforma, Sim. né? Muita gente beneficiada. Uns apavorados, muitos beneficiados. Então, é importante a gente também dizer isso. Então, a gente sai, às vezes, feliz de umas, preocupado de outras. E também muito importante falar, né? A gente falou um pouquinho sobre, esse vai sair do mercado, esse outro vai. Quem não tiver uma boa gestão financeira, quem não entender os seus custos, não entender a sua tributação, vai ser muito prejudicado. Então, agora, arruma a casa, constrói esses pilares que são essenciais aí para entender e vamos encarar que é o que a gente tem aí pela frente, né? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer trocar com vocês aí durante uma hora. Tati, se tu me permite, Com certeza. rapidamente, então, só também agradecer a ti, agradecer a Paula, a Arcione pela oportunidade e destacar o grande trabalho que o nosso CONAT tem feito aqui, né? Então, agradeço também na pessoa do presidente Bon e do senhor Gerson, né? E a ti pela oportunidade, pelo trabalho aí que vocês têm desenvolvido, que tem sido muito importante para todas as empresas. Pessoal, privilegiada sou eu de poder conduzir, né, esse trabalho aqui hoje. Então, em nome da FEComércio, eu agradeço muitíssimo, parabenizo vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem, que deixaram bem claro aqui dentro das atividades aqui de cada um, né? E com relação à reforma, então, a gente tem que só nos resta ser otimista pelos próximos anos, né? É uma reforma que dói menos. muito grande, né? Então, é por aí. Ela vai aí. gerar implicações para todos os empresários. Então, por aqui, eu vou encerrando. Perdão que eu não me apresentei no início. Meu nome é Tatiane Correia, eu sou gerente do Núcleo Jurídico Tributário aqui da FEComércio. E é importante falar também que lá no nosso site, todas essas gravações, a gente tem uma série de podcasts, estão disponíveis lá no site da FEComércio, no espacinho da Reforma Tributária. A gente tem feito entregas de materiais, de notas técnicas, com simulações de impacto, para vários setores da federação. A nossa ideia é atingir todos os segmentos representados pela FEComércio com essas notas e com oficinas práticas. Acompanhem o nosso site, as nossas redes sociais. A gente tem feito uma série de oficinas práticas com a presença de um profissional, trazendo as empresas aqui, setores contábil, fiscal, para botar no papel, fazer perguntas, discutir de forma prática mesmo essas questões. Muito obrigada, né? Sigam acompanhando e uma ótima semana a todos.